O Globo não é o Paulo Freire Show, não é a Oeste, não é a Gazeta do Povo, não é a revista Timeline, é o Globo. O Globo está dizendo que o Alexandre, que é um juiz, está usando uma estratégia usada por políticos do Partido Democrata. Bom, então, se você não está lembrando do que fez, por exemplo, falamos do que fez o Alexandre, eu ajudo a refrescar a sua memória. Durante o julgamento de ontem, em que era decidido se a denúncia da Procuradoria-Geral ia ou não ser aceita, e, portanto, se os denunciados, dentre os quais está o presidente Bolsonaro, seriam tornados réus ou não, o Alexandre decidiu inovar, né? Literalmente inovar, porque ele passou um vídeo com uma retrospectiva do 8 de janeiro, e o problema é que esse vídeo não tinha sido citado em momento algum na denúncia da PGR, ou seja, os denunciados, que agora são réus, descobriram na hora uma nova prova que estava sendo utilizada contra eles sem que eles pudessem se defender. E talvez algumas pessoas não entenderam qual é o grande problema por trás disso. Vejam, o papel do juiz é analisar a denúncia do Ministério Público, no caso a PGR, a partir das provas e dos fatos elencados, tomar uma decisão acerca da culpa ou não do réu. Juiz não apresenta prova, muito menos prova surpresa. Eu não creio que isso tenha acontecido nunca na história do Brasil, nem na época da colônia, nem na época do Império, muito menos na época da República. E a questão é tão séria que até mesmo o Globo, está tratando o que o Alexandre fez como um ato político. Vejam só. Vídeos exibidos por Alexandre de Moraes repetem estratégia de CPI do ataque ao Capitólio, diz a matéria. A edição dos vídeos dos ataques do 8 de janeiro no plenário do Supremo Tribunal Federal, adotada pelo ministro Alexandre de Moraes no segundo dia do julgamento, que deve acatar a denúncia da PGR, ou seja, que acatou contra Jair Bolsonaro e outros 7 arrolados, repete a estratégia usada num comitê do Congresso dos Estados Unidos que apurou a invasão ao Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021, instigada por Donald Trump. Prestem atenção no que o Globo não é o Paulo Figueiredo Show, não é a Oeste, não é a Gazeta do Povo, não é a revista Timeline, é o Globo. O Globo está dizendo que o Alexandre, que é um juiz, está usando uma estratégia usada por políticos do Partido Democrata. Fala, pessoal, se você curte o meu conteúdo, saiba que ele só continua porque tem gente que apoia. E você pode fazer o mesmo com um pouco mais de $5 por mês. Simples, entre em www.paulofigueiredoshow.com/apoie e use o cupom da descrição e tá pronto. Desde já, meu obrigado. Não fosse só isso, é muito errado, né? O próprio Alexandre confessou que o vídeo não está nos autos, mas o mais interessante disso tudo é como o homem que defende que nós não somos mais colônia desde 1822, este homem é o homem que age amando, apoiado pela esquerda americana e copia e cola a estratégia que foi feita e utilizada dentro dos Estados Unidos. Está dizendo o Globo. Está dizendo o Globo. E eu fico repetindo como é importante você aprender política americana. Não é por fetiche. Eu gasto uma boa parte do meu tempo aqui no programa falando de política americana e às vezes eu falo certas coisas com um ar que pode parecer arrogante, professoral, porque eu já vi os filmes. Então, quando para vocês o Alexandre passa esse vídeo pela primeira vez, as pessoas ficam, eu falo assim, eu já vi isso, eu sei o que aconteceu. E o outro lado, que é o lado positivo, é que eu já sei como se derrota isso. Volto a dizer, não pela minha genialidade, mas porque, como a Ana Paula Henkel gosta de dizer, nós somos viajantes do futuro. Nós somos viajantes do futuro. Vejam, de novo, outra reportagem do jornal O Globo. Apelativo e exagero. Estratégia de Alexandre de Moraes de exibir vídeos contraria denunciado. E, mais uma vez, nós já estamos aqui carecas de saber, e falamos ontem no programa, sobre o absurdo
que é isso. Mas o absurdo total não é o absurdo. O mais absurdo não é o ato em si, mas o quão tudo o que acontece no Brasil é copiado no que acontece nos Estados Unidos. Esse é o ponto central que a gente discute aqui. É dinheiro da USAID que financiou toda a armação e o golpe do Alexandre de Moraes em favor da censura. Nós temos, e isso, aliás, noticiei no programa de ontem, vai ficar muito mais claro com a vinda, ou a ida, no caso, do Mike Benz ao Brasil. Noticiamos aqui ontem o Mike Benz, ex-funcionário do Departamento de Estado, que denunciou todo o escândalo do dinheiro da Agência de Fomento dos Estados Unidos financiando a censura, combate à desinformação no Brasil. Ele foi convocado pela Credem para ir ao Brasil e já botou no seu X que se sentiu honrado com essa ida. Já colocou no seu X que se sentiu honrado. E vai ficar mais e mais exposto como os Estados Unidos financiaram tudo, os Estados Unidos do governo Biden financiaram tudo que estavam fazendo no governo censura do Alexandre de Moraes. Além disso, o governo Biden mandou 5 ou 6 dos seus principais oficiais, estou falando aqui do Bill Burns, diretor da CIA, Lloyd Austin, secretário de Estado, Jake Sullivan, conselheiro de Segurança Nacional, Victoria Nuland, que era basicamente a Madame Golpe, quem mais? Mandou mais gente, eu estou esquecendo de gente aqui, para ameaçar funcionários brasileiros, públicos e militares, caso o Alexandre de Moraes fosse contestado. Isso já está exposto. E agora nós vemos mais uma vez, e fora todas as outras semelhanças, esse comitê a que a Malu Gaspar está se referindo aqui no Globo, foi o comitê que o Joe Biden teve que perdoar preventivamente os seus integrantes porque eles destruíram provas sobre os acontecimentos. Aí, no Brasil, nós temos quem? Nós temos um dos julgadores, no caso Flávio Dino, que foi parar no Supremo Tribunal Federal, que também destruiu provas às câmeras de segurança que poderiam inocentar os pobres coitados do Rio de Janeiro. Então, as coisas são muito similares. E agora você vê, mais uma vez, o Alexandre de Moraes, bota de novo aí para a minha reportagem do Globo, Bruno, mais uma vez, o Alexandre de Moraes copiando mais uma coisa que acontece dentro dos Estados Unidos. Quando você olha essas duas coisas, você tem que fazer a seguinte análise. Opção A, o Alexandre copia o que acontece nos Estados Unidos involuntariamente. Opção B, o Alexandre é a mente brilhante por trás de tudo que aconteceu nos Estados Unidos, meio inverossímil. Opção C, o Alexandre age como um capacho e obedece ordens que vêm dos Estados Unidos. Ou opção D, que é a opção que eu consideraria mais provável. Tanto o Alexandre como estas pessoas dos Estados Unidos obedecem ao mesmo mestre e sofrem as mesmas orientações. Eu estava agora, enquanto ficam os chatinhos tentando xingar muito no Twitter, eu estava agora, antes de entrar no programa, com o Rodrigo Constantino, inclusive, que foi convidado dessa vez também, no programa do Steve Bannon. Estou falando do War Room, estou falando de um cara que é ex-conselheiro, estrategista-chefe da Casa Branca, ex-coordenador de campanha do Trump. Nós estávamos no programa desse cara, explicando o que estava acontecendo no Brasil, e eu falei, o que eu disse lá foi o seguinte: ora, não é possível que o governo Biden tenha feito todas essas coisas e o governo Trump não tome atitudes mais contundentes. Vocês podem ter certeza. As portas fechadas, eu bato o tempo inteiro na porta e falo, olha, vocês precisam tomar atitudes mais contundentes. Não que as coisas não estejam acontecendo, mas o ritmo e a intensidade nunca são o que a gente quer diante da velocidade. Nós estamos numa corrida, né? O que ganha? A burocracia na Casa Branca ou a velocidade desse julgamento sumário que o Supremo Tribunal Federal tem feito?
E tem feito. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte.